Aqui hoje a gente vai falar sobre mirar o alvo. Alguém aqui já foi naqueles, não sei se nos acampamentos, os meus não eram assim, mas alguém já brincou de arco e flecha? Pode levantar a mão. Alguém já brincou de arco e flecha? Então em Filipenses 3, o versículo 14, ele fala assim: prossigo para o alvo. E esse prosseguir para o alvo é a mesma coisa de um arco e flecha. É mirar o alvo, mirando o alvo. Então, o arqueiro posiciona, puxa a flecha e mira o alvo. E o interessante é que quanto mais perto nós puxamos a nossa flecha, mais longe ela vai. E isso é verdade nas nossas vidas e sempre vai ser. Quando nós nos colocamos perto daqueles que estão em posição de autoridade superior a nós sempre alcançamos mais longe. Eu queria honrar a vida do William, do pastor Nivaldo, porque quando eles me trouxeram para mais perto, eu sempre fui mais longe. Quando o William era o meu supervisor e eu me coloquei perto dele, ele me lançou mais longe. E quanto mais eu me achego perto do pastor Nivaldo, mais eu vou mais longe, porque é ele que me puxa e é ele que me libera. Deus abençoe sua vida, pastor, é uma honra para mim estar aqui. Amém? Então esse mirar o alvo é olhar fixamente num ponto, né? O arqueiro, quando ele vai disparar a flecha, ele mira fixamente num ponto antes de disparar. Então ele empunha o arco, não vou dar trabalho pessoal, então ele empunha o arco na frente, puxa a flecha e dispara. E de tanto fazer aquilo, ele passa o quê? Ele passa a conhecer o alvo. Ele passa a saber qual é o alvo. E aqui em Filipenses, Paulo fala: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem mira o alvo não olha para o lado, quem mira o alvo não olha, muito menos olha para trás. Mas quem mira o alvo está sempre olhando para frente. Um arqueiro, mesmo quando ele fecha os olhos, ele sabe onde que ele vai atirar. Porque ele olhou tão fixamente naquilo que ele precisa atingir, que ele conhece intimamente o seu alvo. E no meio da batalha ele sabe quem é o inimigo. E no treino ele sabe aonde que ele tem que acertar. Por quê? Porque ele se concentra naquilo que ele está fazendo. E é a mesma coisa. Mas na outra vez que a gente estava falando, o pastor já falou disso um pouco, eu falei disso um pouco. Nós sabemos que nós temos que olhar para Cristo. Amém? Nós sabemos que Ele é o nosso modelo. Nós sabemos que Ele é o padrão que nós devemos seguir. Nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos, todos os exemplos que nós precisamos, Jesus completa unicamente isso. Ele completa tudo o que nós precisamos como referência. E quanto mais nós miramos em Cristo, quanto mais nós nos aproximamos dEle, quanto mais nós fitamos as coisas do alto, quanto mais nós buscamos o reino, mais maduros nós vamos ficando. E mais parecido com Ele nós vamos ficando. Por quê? Porque isso se torna o nosso objetivo. Esse se torna o nosso alvo. Vamos abrir a Bíblia, Efésios 4. Eu ia ler do começo, mas vamos ler a partir do versículo 7. Na hora que vocês estiverem prontos, vamos ler juntos. Eu vou lendo e vou falando um pouquinho sobre os versículos. Por que nós precisamos mirar em Jesus? Vamos lá, eu vou ler na Ferreira de Almeida, e se ficar difícil eu leio na NVI. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, Paulo está falando assim, quando aquele que subiu, quando Jesus ascendeu, se ele ascendeu foi porque ele desceu. Então, o que tinha acontecido?
Durante todo o Velho Testamento, as pessoas não eram salvas. Por quê? Porque não havia salvação. Por quê? Porque Jesus ainda não havia vindo. Mas aqueles que morreram, crendo, foram colocados junto lá no seio de Abraão. Um lugarzinho, não estavam sofrendo, mas eles estavam lá esperando. E aí quando Jesus desce ao inferno, o que ele faz? Ele pega todo esse povo e sobe. E aí é isso que Paulo está falando. Aquele que desceu, pegou todo mundo, é o mesmo que subiu e levou todo mundo para o céu. E aí vai. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres. Isso a gente falou bastante nos Bate-Papo Luz. Se você tem alguma dúvida, pode acessar o nosso link do YouTube. Está bem explicadinho lá. Por quê? Porque quando ele subiu, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio para nos capacitar. E aí alguns têm chamados para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os mestres. Por quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, nós, para o desempenho do nosso serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui ele fala assim, na NVI, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o que aconteceu? O Espírito Santo veio e capacitou as pessoas para o quê? Para que todo mundo fosse ensinado como ser mais parecido com Cristo. Então, é da vontade de Deus que o quê? Que nós sejamos ensinados, até nós ficarmos sempre mais parecidos com Cristo. E tudo no reino, ele cresce, tudo no reino se desenvolve. Porque tudo aquilo que está parado definha. Você viu uma pessoa em coma que fica deitada numa cama? Ela vai definhando, ela vai voltando, ela vai encolhendo. Por quê? Porque tudo precisa de movimento. Tudo precisa de crescimento. E nós temos que ir crescendo até nós chegarmos à estatura do varão perfeito, da plenitude de Cristo. E pode ser na glória, né? Aí chegamos na... Mas para quê? Para que cada vez nós estejamos mais parecidos com Deus. Então ele capacita alguns que têm chamados ministeriais. Para quê? Para que todos cresçam, até todo mundo ficar parecido com Cristo. E é da vontade de Deus que o quê? Que todos nós sejamos parecidos com Cristo. Amém? E aí, ao invés de ficar falando para a gente ir, eu quero que vocês conheçam a Cristo. Eu quero apresentar para vocês Cristo. E aí, não fiquem ofendidos. Se você já conhece a Cristo, eu espero que nessa noite eu consiga te apresentar um pouquinho mais de Cristo. Amém? Então vamos lá. Abre aí a Bíblia em João 14, do 7 ao 17. Eu vou ler na NVI para ficar mais fácil. Amém? Podemos ler? Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor,
mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus responde: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não pode receber, porque não vê e não conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês, e estará em vocês. Amém? Então, tudo aquilo que Jesus fez durante a vida refletia ao Pai. Por quê? Porque ele é um com o Pai. Nós acreditamos num Deus trino, né? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três formam Deus, e os três separados continuam sendo Deus. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho, o Espírito no Pai, no Filho. Então os três são um. E aí, o que Jesus é então? O que Jesus foi para nós? A representação perfeita do Pai. E aí o que ele fala? Quando eu subir, eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar, ele fala aqui assim, ó. Lhes dará outro Consolador. E aí no grego, o que ele fala? Quando eu subir, eu vou mandar para vocês outro igual a mim. Igualzinho. Não sou eu, mas é outro que é igual eu. É como se a gente pegasse as cadeiras, tirasse uma e falasse assim, eu vou te dar outra. E é igualzinha, preta, da perninha preta, do encosto preto. Então é a mesma coisa. Quando ele fala assim, eu vou mandar outro igualzinho eu. Então nós temos em nós o Espírito Santo, que é o Pai e que é o Filho. Amém? Vocês estão comigo? Amém? É um pouquinho assim mesmo. No final vai dar tudo certo. Então nós temos dentro de nós a perfeita figura de Deus. Nós temos dentro de nós a perfeita figura do Pai. E nós temos dentro de nós o perfeito Espírito Santo. E para eu não ficar falando assim, você precisa conhecer o Espírito Santo, você precisa conhecer o Espírito Santo, fica algo muito abstrato. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. E cada uma das referências que nós temos sobre ele revela um atributo dele. Então nós temos que ele é o Espírito em Efésios e em Marcos, que ele é o Espírito Santo, então uma das atribuições dele é que ele é santo. A outra atribuição, que ele é Espírito de vida, então ele traz a vida. Que ele é Espírito de graça, ou seja, ele derrama em nós aquilo que nós não merecemos. Ele é Espírito de adoção, que ele faz conosco, ele nos coloca em afiliação junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Ele é a manifestação da glória de Deus, então nós temos dentro de nós a manifestação da glória do Pai. Ele é o Espírito de santidade, ou seja, nós temos dentro de nós a total capacidade de sermos santos. Ele é o Espírito de inteligência, ele é um Espírito inteligente, ou seja, nós temos dentro de nós a inteligência que estava na fundação do mundo. E é por isso que eu acredito que as grandes revoluções e as soluções para esse mundo estão dentro de nós e deveriam partir de nós. Você tem dentro de você uma ideia que pode transformar a realidade americana. Então se acostume a ter boas ideias, porque elas estão dentro de você. Toda vez que eu vou escrever um texto de venda, eu oro para o Espírito Santo me dar sabedoria. Falo assim, Espírito Santo, você sabe que eu não sou bom nisso, mas o Senhor é o melhor de todos. Me traz a tua criatividade nessa hora que eu preciso escrever. E aí esses dias uma das clientes falou assim, nossa, o texto ficou bom. Eu falei assim, eu orei. Aí ficou, ó. Se não tivesse eu tinha ficado melhor, mas tem que passar pelo filtro aqui, às vezes não passa tudo.
Ele é o Espírito Santo da promessa, ou seja, nós temos a promessa dentro de nós. Ele é o Espírito de Jesus. Ele é o Espírito de Deus em nós. Ele é o Espírito eterno. Ele é o Espírito do nosso Pai. Ele é o Consolador. Ele é o Espírito de verdade. Ele é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o bom Espírito. Todas essas atribuições nós carregamos dentro de nós. E ele é uma pessoa, por quê? Porque ele tem características que uma pessoa tem. O Espírito Santo ele tem intelecto, ou seja, ele nos ensina e ele nos faz lembrar. A palavra do Senhor está escrito que ele nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Ele tem sabedoria, ele tem inteligência, ele tem conhecimento, ele tem conselho e ele nos revela as coisas. Tudo isso você encontra numa pessoa. Numa pessoa você encontra ensinamentos e às vezes, principalmente as nossas esposas, nos fazem lembrar da meia que ficou em algum lugar, né? O Espírito Santo também lembra você das melecas que você faz. Ele tem sabedoria, e das coisas boas também. Ele tem sabedoria e ele tem tudo isso. Então, ele é uma pessoa. Você pode interagir com ele, ele vai saber responder. Ele tem sensibilidade, por quê? Porque ele sente amor, ele sente alegria, ele sente tristeza, e ele ainda pode ser apagado. Sabe quando você ignora tanto um amigo que ele já não dá bola para você? Criança tem muito disso, né? Às vezes a gente está na escola e sempre tem um amiguinho que é mais chato. Acho que eu era o chato, eu não lembro de ter um amigo chato. Então você sempre tem um amiguinho mais chato. E aí você vai tirando ele e tem uma hora que ele já não procura mais você, porque você já tesourou tanto ele que ele não vai atrás de você. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Esse versículo tem a referência aqui, tem em Atos 5:9, em 1 Tessalonicenses 5:19 e em Hebreus 10:29. Não apaguem o Espírito Santo. Então toda vez que ele te lembra de alguma coisa, e você, não ouve, tudo isso vai cauterizando a nossa mente. Mesma coisa que você vai apagando, até ele não falar mais, porque você não ouve. Mas ele é grande misericórdia. E às vezes, mesmo depois de tanto você tesourar, ele te lembra novamente. E ele também tem vontades. Ele repartiu os dons deliberadamente. Ele nos permite ou ele nos segura. Ele está conosco quando nós convidamos e quando ele convida, porque o Espírito e a noiva dizem vem. E ele também orientava as pessoas, porque ele que orientou a separar Barnabé e Saulo. Então, todo mundo concorda comigo que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? E ele habita dentro de nós. Então, nós temos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. E é por isso que você pode conversar com ele, e é por isso que você pode perguntar para ele, e é por isso que ele se faz disponível para você. E quando você for conversar com ele, não tenta preencher ele na sua caixinha de o que Deus é. Não tenta preencher ele naquilo que você imagina de Deus, mas deixa ele se mostrar para você. Porque às vezes, toda vez que a gente fala Deus, Espírito Santo, a gente imagina alguém de vestes brancas, normalmente com aquela vestimenta grega que cobre metade do peito, voando com asas, mas o Espírito Santo ele pode se mostrar de N formas. Afinal, ele é muito criativo. Ele pode aparecer para você com uma figura que você precisa no momento de conselho. Ele pode ser o seu pai, ele pode ser a sua mãe. Aí agora vocês ficam assim, né? Deus, no espírito de uma mãe. A mãe, ela tem todos os atributos que o Espírito Santo tem. Ela é ela que consola, ela que alimenta, ela que nutre. É com ela que você aprende a se relacionar. Normalmente o pessoal que tem problema de relacionamento, normalmente tem problema com a mãe. Porque é a mãe que ensina. E é com o Espírito Santo que você se relaciona. Amém? O pai também, tá, gente? O pai também tem os seus papéis e ele representa o Deus Pai, que dá limite, que dá segurança, que dá direção. Amém? Então nós temos dentro de nós uma referência. E nós não podemos pegar toda a majestade de Cristo e colocar dentro dos nossos achismos. Quando nós fazemos isso, nós pegamos um Deus que fez os céus e a terra e colocamos dentro de uma figura limitada, quando Ele é um Deus ilimitado.
E às vezes nós nos ofendemos com esse tipo de discurso. Por quê? Porque machuca a religião que há dentro de nós. Toda vez que você se ofende, você está defendendo algo. Toda vez que você se ofende, você está defendendo algo. Então, toda vez que alguém te fizer alguma coisa, e você se sentir ofendido, e existe um espírito de ofensa muito forte nos dias de hoje, porque qualquer coisinha que você postar no Facebook, alguém se ofende. E aí já vem com todos aqueles discursos. Então, toda vez que nós nos ofendemos, nós estamos defendendo alguma coisa. E às vezes a gente fala sobre santidade, e você se ofende porque você está defendendo alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, mas machuca. Então a gente se ofende e reprime. E toda vez que o Espírito Santo nos mostra alguma coisa, nós nos abrimos para que haja extração e cura daquilo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos ofende. Normalmente nós estamos defendendo alguma coisa. E às vezes alguma coisa que não merece ser defendida. Amém? E tudo isso está dentro de você. Então, o alvo que você precisa acertar, ele já está em você. É como se você tivesse que chegar em algum lugar e o GPS já te dissesse que caminho seguir. Nós temos um GPS da vontade de Deus dentro de nós. Ele te mostra onde você tem que ir, que caminho você tem que virar, que estrada prosseguir, que caminho desviar, aonde há congestionamento. Ele fala tudo isso para você. Aonde que existe o pecado, aonde existe a insubmissão, aonde existe a deslealdade. Só que às vezes a gente se acha melhor do que o GPS. Alguém já duvidou do GPS? Falou assim, não, o caminho que eu conheço é muito melhor do que esse do GPS. Uma vez eu fiz isso em Campinas, eu acho que eu fiquei mais de meia hora parado lá, porque eu sabia mais que o GPS. Aí fiquei lá, parado. Por quê? Porque existe dentro de nós uma sabedoria divina, que nos mostra e nos leva aonde nós devemos chegar, onde nós temos que atingir. E eu estava falando para ele ontem que quanto mais a gente segue esse caminho, menos as coisas fazem sentido e mais as coisas fazem sentido. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais as coisas do alto fazem sentido e menos as coisas da terra fazem sentido. Então, quando nós nos preocupamos muito com isso aqui, é porque nós estamos deixando de nos preocupar com isso aqui. Porque nós somos o ponto de convergência. Você é o lugar onde o céu e a terra se encontram. E eu aprendi essa semana que nós manifestamos, nós liberamos o reino que nós temos mais intimidade. Frase do Bill Johnson, dá os créditos para ele. Então nós liberamos o reino que nós temos mais intimidade. E é por isso que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos liberando, com aquilo que sai das nossas bocas. Porque Paulo já disse que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Porque mostra aquilo que há dentro de nós. Então, se de você saem palavras de maldição, se de você saem palavras de reclamação, se de você saem palavras de murmuração, que reino que você manifesta quando você reclama, quando você murmura? Que reino você manifesta quando você ofende alguém por prazer, apenas por ofender? Que reino você manifesta quando você faz algo que você não deve fazer no seu trabalho? Que reino você manifesta quando você atrasa 5 minutos, porque é permitido no relógio ponto passar o ponto 5 minutos? Que reino você manifesta? Agora, que reino você manifesta quando existe um enfermo e você ora por ele? Que reino você manifesta quando alguém está necessitado e você presta o auxílio? Que reino você manifesta quando em generosidade alguém não precisa e você dá alguma coisa? Eu aprendi que os reis, eles dão aquilo que eles têm e não aquilo que o outro precisa. Porque quando o rei dá aquilo que o outro precisa, ele se rebaixa na condição do que o outro está. Mas quando ele dá aquilo que ele tem, ele mostra o lugar de onde ele veio. Então, o que é aquilo que nós estamos dando? O que
que é aquilo que nós estamos ofertando, o que nós estamos semeando. Um rei dá aquilo que ele dá, e não aquilo que o outro precisa. E nós somos uma geração de reis e sacerdotes, não somos? Amém? Amém? Nós estamos aqui, entre reis e sacerdotes, porque o Espírito Santo faz isso conosco. Então nós precisamos manifestar um reino que nós temos intimidade. Agora o problema é, se você não tem intimidade com o alvo que é Cristo. Por quê? Porque é só através do relacionamento, é só através de tempo de qualidade com Deus, que você se torna amigo desse reino. Que você pega a natureza desse reino e traz ela para a terra. Nós devemos para o nosso vizinho um encontro com Deus. Nós devemos para a pessoa que está do nosso lado um encontro com Deus. Nós devemos para a pessoa que está à frente um encontro com Deus. Nós devemos para a pessoa que está atrás de nós um encontro com Deus. Por quê? Porque nós somos a manifestação do reino de Deus na terra. E tudo que nós fazemos glorifica ao Pai. Esse é um livro de glória, poder, honra, porque é a palavra de Deus que glorifica ao Pai. Amém? Tudo que Jesus fazia glorificava ao Pai. Tudo aquilo que nós fazemos deve glorificar ao Pai. Quando você trabalha e você glorifica o Pai, o reino de Deus se manifesta na sua vida. E os outros enxergam o reino de Deus através do seu trabalho. É importante um relacionamento com o reino dos céus, para que ele seja liberado aqui na terra. Que haja em nós uma sede de conhecer a Deus. E toda vez que essa sede vai diminuindo, toda vez que a chama vai apagando, falta lenha no altar. Porque o sacrifício nós somos, né? O sacrifício sou eu. Deito minha vida como sacrifício a Deus. Mas o sacrifício, ele precisa queimar. O sacrifício, ele tem que olhar aonde ele vai chegar e queimar por aquilo. Nós precisamos queimar por Deus. Quando as pessoas falam assim, no primeiro amor, o primeiro amor ele tem que ser todo o amor. Às vezes a gente olha com nostalgia para quando nós nos convertemos. Quando eu me converti, eu pregava nas praças, nas avenidas, fazia culto em casa, fazia vigília. Não precisava nem a igreja marcar, a gente se reunia para orar. Mas por quê? Porque você tinha passado com uma experiência com Deus. Você tinha encontrado Jesus. E Ele tinha pego um monte de lenha e jogado no altar para você queimar. A primeira jogada depende de uma atitude nossa de rendição e Ele enche a lenha. Ele enche o altar. E depois nós temos que buscar a lenha. Através de encontro com Deus. Os encontros com Deus enchem o nosso altar de lenha para que nós possamos queimar por Ele. E aí tudo aquilo que fazia sentido já não faz sentido. Para aquilo que não fazia sentido começar a fazer sentido. E esse é o ponto que nós enxergamos aquilo que nós estamos buscando. Quando nós percebemos que o saldo no banco não vale mais nada. Não estou falando que todo mundo tem que ser pobre. Porque o reino de Deus é um reino de abundância. Estou falando em se preocupar com aquilo. Quando o próximo carro já não é mais o seu objetivo, mas o reino de Deus é. Quando a próxima casa já não é mais o objetivo, mas o reino de Deus é. Quando a próxima promoção já não é mais sentido, mas o reino de Deus é, Ele acrescenta todas essas coisas. Mas isso já não domina o seu coração. Porque é isso que faz sentido. E é isso que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Mas para buscar tudo isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos ter fome e sede da presença do Senhor. Amém? E esse alvo está em nós, porque Isaías fala assim, vou ler na NVI, para ficar mais fácil. O palácio será abandonado e a cidade populosa ficará deserta.
O fel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e os pastos para o rebanho. Então ele está falando da condição antes do Espírito Santo. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E então o deserto se tornará pomar, e o pomar será tido por bosque. E o justo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso, segurança para sempre. Porque quando o Espírito Santo ele vem, ele traz vida com ele. Nós carregamos o autor da vida em nós. E aí não importa a situação que nós estamos passando, o deserto floresce. O pomar enche de frutos. E existe paz. E não a paz que nós temos do tipo, não essa paz. Mas uma paz em que pode estar o céu caindo, pode estar as ondas batendo no seu barco. Você encontra paz em meio à situação de guerra. Porque ela não vem daquilo que nós pensamos, ela excede aquilo que nós sentimos, mas ela preenche o nosso coração. Nós somos chamados de crentes, e não os sentidores. Nós não somos os que sentem, nós somos os que creem, que o Espírito Santo habita em nós. Mas eu não sinto Ele dentro de mim, mas está escrito na palavra que Ele está dentro de você. Mas eu não sinto de orar pelo próximo, mas está na palavra que você deve orar pelos enfermos. Mas eu não sinto de dar esse valor, mas está na palavra que nós devemos ser generosos. Mas eu não sinto, você não precisa sentir. Você precisa saber aquilo que o Senhor quer e fazer aquilo que Ele manda você fazer. Nós estamos acima de sentimentos, porque nós não vivemos mais segundo a nossa alma, mas nós vivemos segundo o nosso espírito. E é lógico que nós devemos cuidar da nossa alma, mas é o nosso espírito que nos guia, é o Espírito Santo que nos leva, é Ele que nos dá a direção. A sua direção ela não pode ser tomada por aquilo que você está sentindo no momento. Mas eu estou com raiva. Mas o Espírito Santo é um Espírito de paz, que nós sejamos os mantenedores da paz. Mas eu estou triste. Tudo bem, mas não deixe esse sentimento te consumir, porque o reino de Deus é paz, justiça e uma mente saudável. Aquilo que nós temos em nós tem que ser muito maior do que nós sentimos. O Espírito Santo deve nos guiar, deve nos levar cada vez mais perto do alvo, cada vez mais próximos de Deus, e nós vamos crescendo de glória em glória, e ninguém se converte à imagem e semelhança de Jesus, porque tudo no reino existe um processo, e nós oramos até que o processo se complete, nós oramos até que a bênção, até que aquilo nos transforme, porque a oração ela não transforma a situação que nós vivemos, mas ela transforma aquilo que existe dentro de nós. A oração e súplica, ela nos molda para aquilo que Deus tem para nós. A oração e súplica, ela vai nos moldando, ela vai nos aparando para aquilo que nós pedimos, para aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Que às vezes, ou quase sempre, é muito melhor do que nós pedimos. Porque as nossas expectativas sempre são preenchidas abundantemente mais do que aquilo que nós esperamos. E isso precisa se manifestar nas nossas vidas, não como algo que alguém viveu, mas como algo que você vive. Porque é você que está mirando o alvo, é você que está prosseguindo, é você que está caminhando. Isso tem que te moldar. Isso tem que crescer de glória em glória. Isso tem que ir clareando até a hora mais clara, até o meio-dia. É como o raiar do sol, que clareia e clareia, até que seja dia perfeito, até que seja meio-dia. Não amanhece com o sol a pino, mas amanhece e o sol vai esquentando até que ele chegue ao meio. E a mesma coisa acontece com as nossas vidas. Nada no reino é miojo. Não existia miojo naquela época. Naquela época a gente semeava, molhava, aí crescia, aí se limpava em volta, tirava os
os matinhos, e aquilo ia desenvolvendo. Nós deixamos de ser uma geração que espera florescer, por uma geração que quer colocar alguma coisa no fogo e 3 minutos comer. Mas existe um caminho a ser trilhado, existe um lugar para se chegar, existe um exemplo a se seguir. O exemplo é Jesus e Ele está dentro de nós, amém? E eu estou acabando, eu prometo que eu estou acabando. Acertando o alvo e ajustando a mira. Tudo isso para o povo de Deus, antes de Jesus, era muito difícil. Por quê? Porque não havia aquele que ajudava. Eu e o pastor, nós gostamos muito da definição de Paracletos, que é um dos nomes do Espírito Santo, que é o que você pega de um lado, eu pego do outro e a gente carrega a mesa. Por quê? Porque nós somos cooperadores do reino. Nós somos coparticipantes de algo incrível que Deus está fazendo. E Ele está dentro de você, porque em Atos 2, do 1 ao 4 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí, em Atos 2, 16, 18, fala assim: nos últimos dias, os nossos dias, nós vivemos os últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E aí você fala assim, mas nada disso acontece. Só que daí você está pegando a Bíblia e descendo ela no nível que você vive, quando na verdade você devia pegar a sua vida e subir ela no nível que ela diz para você viver. Se nós deveremos sonhar, se nós devemos declarar, se nós vivemos para ter uma intimidade com o Espírito Santo, é isso que Ele tem para nós. Se a Bíblia fala que Ele fala, não é porque você não escuta que Ele não fala, é porque você ainda não afinou a sua rádio na estação certa, é porque você ainda está ouvindo a voz errada. Naquele dia, Jesus curou os enfermos, essa é o nosso nível de vivência. Jesus expulsou os demônios, esse é o nosso nível de vivência. Ele liberou os cativos, esse é o nosso nível de vivência. Nós somos chamados para viver um ministério como o de Jesus. O que Ele falava? O que Ele fazia? Ele pregava as boas novas, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus é hoje, é agora. Eu estou inaugurando um novo tempo. E nós vivemos esse novo tempo. A glória da nova aliança é muito maior do que a glória da antiga aliança. Se Deus se manifestava no monte, se Deus se manifestava com um batido num cajado, imagina o que Ele pode fazer hoje. Mas o que acontece, nós nivelamos Deus por baixo, por aquilo que nós estamos dispostos a deixar, por aquilo que nós estamos dispostos a viver, pelo medo do que alguém vai falar. Nós não vivemos com medo de homens, mas nós vivemos a perfeita vontade de Deus para nós. Você foi chamado para ter um encontro com Deus. Tem a música, né? Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Ajuda eu, vai dar. Vamos ficar de pé.
Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Tua amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Um encontro com Deus aqui. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nós estamos aqui nesse lugar, nos encontrando com o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele veio te encontrar. Ele habita no nosso meio. Ele está no meio de nós.